como é que você diz aí, como é que foi o contexto? Você estava com quem? Estava com o autor ou com a vítima? Ele estava com o autor. Com o autor, qual o nome dele? Pedro Arthur Turnavas. Então como é que foi a situação? Então, contar desde o início mesmo? Tá, a gente chegou lá, nesse condomínio onde estava tendo a festa. A gente não chegou a entrar na festa, a gente só ficou na rua. Aí o pessoal tava lá fora já, alguns esperando a gente tava conversando, tava o pessoal muito gente boa, todo mundo brincando, todo mundo tranquilo. Aí a gente saiu do carro, tava todo mundo conversando. Aí chegou o Rodrigo também. Aí o Rodrigo parece ser muito gente boa também, brincando com a gente, tanto que ele foi cumprimentar eu. Já dele, nossa, eu gosto e tal. Aí ele até falou assim, vai pedir uma e já levantei e deu até um beijo no abdômen, tipo assim, super brincando assim, tranquilo. Aí a gente rindo, todo mundo. Aí, nesse meio aí, acho que ele chegou a mostrar um canivete lá, não sei qual a ocasião. Mas só Chegou a ver o canivete? vi, era um canivete mais ou menos desse tamanho assim, preto. Acho que se aperta ele sai assim, o negócio. Aí, não sei que ocasião eu mostrei, acho que era só pra mostrar mesmo assim. E aí, a gente tava lá já, acho que umas meia-noite, quando a gente chegou. E aí, o marido chegou falando que a gente tava conversando, aí podia estar atrapalhando, né? Ele chegou e falou, vamos lá pra fora e tal. Porque tava atrapalhando, a gente pegou e foi lá pra fora. Aí a gente saiu assim do condomínio ficou o portão aqui, uma escola aqui, carro aqui, né? Aí o Rodrigo também tava lá fora, tava ele e mais alguns amigos estavam lá, alguns amigos assim, né? O pessoal da festa lá tava ali no portão também, não lembro o nome deles. E aí o Rodrigo foi se despedir num carro assim na frente, a gente tava parado aqui. Aí depois que ele se despediu, ele veio na janela aqui, falar com a gente se despedir. Aí o Pedro foi fazer uma brincadeira com ele assim, porque ele tava brincando antes com a gente e tal. Aí ele não gostou da brincadeira e tal. Aí ele falou assim, se tu fizer isso, eu vou te quebrar todinho o seu comédia e tal. Falando assim. Aí a gente achou que ele deve estar brincando, né? Tipo assim, só pra brincar mesmo e tal. Só que ele foi falando sério, ele foi saindo assim, falando sério, brincando, xingando o Pedro. Aí o Pedro não gostou e tal, foi sair do carro assim, falando o que é isso tal e tal. Aí ele foi continuando falando assim, tipo assim, estou falando o Pedro pra cima do Túlio, que é o Pedro, né? Que é o Pedro. E aí o Pedro empurrou ele, já, tipo assim, pra empurrar o açúcar, só que o Pedro bateu primeiro, aí ele não tomou, mas aí depois eles começaram a sair na mão. Aí acho que começa a parte onde o vídeo que o Rodrigo agarrou o Pedro assim, pra todos eles ficavam grudados, né? Aí o Pedro até tentou segurar a mão dele assim e tal. Aí depois eles separaram, aí o Túlio deu alguns socos nele no final, porque ele ainda continuou indo. Aí depois que ele parou de ir, aí parou a briga ali. Aí vem até o separa ali e tal. Acho que nesse meio do vídeo Quem ele separou a briga? foi o que tava com a gente. Ele foi no final, ele só, tipo assim, não, tá, aí viu um pessoal também, tipo, puxar o Rodrigo lá que tava querendo brigar também, não sei nem como que tava, cara, conseguia brigar ainda. E aí, Deixa eu te perguntar, ele usou o canivete alguma vez nessa briga? nessa briga Tu não viu ele usando não o canivete? não, no final do vídeo parece que ele vai botar a mão no bolso assim, acho que pra puxar o canivete, quando já tava tudo separado, já puxando. Aí, no final do vídeo mostra ele botando a mão no bolso. Ele não mostra ele puxando nada, porque o vídeo acaba. Mas aí, depois que acabou a briga, a gente entrou no carro e foi embora. Foi embora. Aí não teve mais notícia de nada. Então, aí começaram a mandar mensagem que era, tipo assim, um conhecido do aniversariante e tal. Mandou mensagem pra ele e tal, ele até ficou com medo de voltar pra escola, porque parece que estavam ameaçando ele e tal, porque ele falou que parece que esse moleque não sei, ele sempre tá um envolvimento. Quem vai saber falar mesmo vai ser que ele estuda lá na mesma escola que ele, parece. Aí, só que ele não pôde vir. Né? Mas é basicamente isso que aconteceu. Então, beleza, tô encerrando, tá bom?